Pessoal, vamos lá para o terceiro tópico, a proibição do incesto, casamento e sociedade. A primeira pergunta aqui que eu deixo para vocês é o seguinte: a espécie humana nasce socialmente? É genética a nossa vida social? Não, essa é uma grande diferença, né, das outras espécies. A espécie humana tem a linguagem biológica, como todas as outras, mas tem a linguagem social. A espécie humana tem a história da espécie, que é a filogênese, o que está na nossa genética, mas também tem a ontogênese, que é a história do indivíduo, a sociogênese, a história da sociedade. E é isso isso faz uma grande diferença. Mas que data essa vida social se inicia na história da humanidade? É muito difícil precisar, pela dinâmica da distância de tempo, né, entre milhões de anos, você precisar centenas de milhares, a elasticidade é muito maior em termos de erro, né, ou de distância, melhor dizendo, do que a previsão de meses dentro de um espaço de 365 dias de um ano, só para dar uma dimensão aí. Mas, de qualquer forma, existe uma concordância que depois do período neolítico, e nós estamos falando de 10 mil anos antes da era cristã, né, o período neolítico é o período das cavernas, né, onde a espécie humana ainda vivia como nômades, né? Eles se deslocavam atrás da caça, retornavam para as cavernas, ele ainda não habitava de forma sedentária a terra. Mas depois desse período neolítico, então, da pedra lascada, houve o que os antropólogos chamam de uma revolução cultural. Por volta de 6 mil anos antes da era cristã, com certeza, né? Então podemos situar aí entre 10 mil anos, mais próximos a 6 mil anos, nesse lastro de período de tempo, o ser humano já vivia na sociedade das casas, ou seja, ele sai das cavernas, esse é um ponto, mas sai das cavernas porque ele descobre, né? Ele é uma criatura que pode fabricar ferramentas, ele descobre que ele pode criar animais em cativeiro. Na medida que ele cria animais em cativeiro e faz com que esses animais se reproduzam em cativeiro, ele não precisa mais caçá-los, ir atrás da caça para sobreviver. Um outro evento que fixa o ser humano na Terra é a agricultura, né? E nesse período ele passa a explorar o trigo, a produzir cerveja, a produzir pão, e nasce a escrita em torno de 5 mil anos antes de Cristo, por aí, antes da era cristã, a escrita que é marcada por cunhas de barro para troca, para o comércio de pão, de cerveja, etc. Existe aí uma série de outras revoluções, né? Além da fixação do homem na Terra, que isso é fundamental, como, por exemplo, a fundição do metal, o uso do calendário, a escrita, como eu falei, a utilização dos ventos, o fogo já vinha muito anteriormente a isto sendo utilizado, mas o importante disso é que ao se fixar na terra, na agricultura e produzir, criar animais em cativeiro, isso obriga a uma relação mais social entre os humanos. No entanto, o que vai fundar a sociedade é exatamente a proibição do incesto, né? E a proibição do incesto, ela é a primeira regra humana, portanto, é a primeira vez que o ser humano deixa de agir por instinto e passa a agir por uma regra. Como é que era essa ação por instinto? A espécie humana vivia como uma horda primitiva, né, como os nossos parentes próximos, como a sociedade dos macacos. Os machos fortes viviam à frente, né, em bandos, os machos fortes à frente, os machos mais fracos lá na retaguarda,
ao centro os jovens e bem ao centro, em torno dos jovens, as fêmeas com os filhotes. Então esta horda primitiva, ela migrava atrás do quê? De duas coisas. Da sobrevivência da espécie, que é a alimentação, e da procriação, da reprodução da espécie. Então, o sexo e a alimentação geravam uma série de conflitos e guerras entre grupos rivais cujos machos mais fortes copulavam aleatoriamente com as suas próprias fêmeas e com as fêmeas, com as crias da sua própria prole, né? Além de copular com fêmeas de outros grupos, aleatoriamente, como é nas sociedades dos macacos. Como é que se apazigua esse conflito, né? O Lévi-Strauss diz que a mulher foi o mais nobre objeto de troca, pois foi exatamente com isso, né? Como é que se deu isso? O que quer dizer a mulher como objeto de troca? Quer dizer que se cria então a seguinte regra: os machos não podem mais copular com as fêmeas da sua própria prole, ok? Quer dizer o seguinte, né? O macho tem lá uma fêmea, várias fêmeas que ele copula e nasce vários filhotes. Depois que esses filhotes fêmeas atingem uma idade adulta, este macho copularia com essas fêmeas. E é isso que acontecia. A proibição do incesto, então, vai dizer, olha, não pode mais. É evidente que não nessa língua, certo? Mas por que eles aceitariam uma proibição, né, sem nenhum ganho? Pois bem, o ganho é que ao proibir que este macho copule com essas fêmeas da sua prole, elas ficam livres para serem trocadas com fêmeas de outros grupos. Então, o que acontece? A proibição não é no sentido só de... A ênfase da proibição para o Lévi-Strauss não está como está no Freud, no sexo. Para o Lévi-Strauss, não. A ênfase da proibição para o Lévi-Strauss está que no fato de você proibir o incesto, você libera essas fêmeas para que elas possam ser trocadas com fêmeas de outra prole. O Freud vai ter uma outra análise aí a respeito da proibição do incesto, mas nós vamos ver isso depois. Então, quando há uma proibição e essa fêmea fica livre e ela é levada como troca para um outro grupo, este outro grupo você vê na obrigação de fazer trocas. Então, nós damos estas fêmeas e vocês nos dão as suas fêmeas da sua prole. Na medida que há essa troca, né, e essa teoria do sistema de trocas, ela vem lá do Marcel Mauss, né, o sociólogo e o antropólogo teórico, né, sobrinho do Émile Durkheim, do qual o Lévi-Strauss se inspira. O Marcel Mauss cria essa teoria, e isso está numa belíssima obra, a teoria do Mauss, que chama-se O Ensaio sobre a Dádiva, um livro que retrata a teoria do Mauss, que é que toda dádiva, tudo que você dá, cria uma obrigação em troca, né? Então, o dar exige o receber. E esse sistema de trocas, que o Lévi-Strauss, que o Marcel Mauss vai chamar de teoria da obrigatoriedade, o Lévi-Strauss vai chamar depois de teoria da reciprocidade. O mundo é um sistema de reciprocidade e de trocas. Então, esse sistema de trocas, o que acontece? Ele vai apaziguar o caos do conflito entre os grupos rivais e o caos interno da endogamia, né? Da cópula indiscriminada do assassinato de outros membros do próprio bando. E essa passagem, o que gera? Acompanhe comigo, o que gera então
essa passagem, essa circulação de mulheres. Finalmente, ela gera uma aliança social. Né? Em vez de guerrear, né, esse sistema de trocas, ele produz um apaziguamento. E essa troca, ela faz uma aliança social. E o que está nessa aliança social? Né? Que palavra define esse sistema em que uma mulher circula para um outro grupo e a mulher do outro grupo circula para cá, e há um acordo entre os homens desses diferentes grupos que impede que haja uma relação sexual indiscriminada. Pois bem, isso chama-se casamento na linguagem contemporânea. Então, o casamento, né, ele não fica só nessa troca de mulheres, porque quando você troca um indivíduo A para o indivíduo B, o indivíduo B vem para o indivíduo A, você troca, além de indivíduos, você troca de presentes, troca de bens. E hoje, o casamento, você troca de nomes, você é vinculado a um novo grupo social. Então, o casamento moderno, ele tem o mesmo princípio do casamento primitivo, né? Lá do casamento arcaico. E o que é que está nesta aliança de grupos? O que vem numa dimensão maior do que apenas a troca de um indivíduo A com o indivíduo B de um grupo, que produz a aliança entre dois grupos? Acontece que essas alianças de dois grupos, com três, com quatro, com outros grupos que formam a sociedade, nada mais é, numa linguagem levi-straussiana, do que um, abre aspas, sistema de parentesco. O que é um sistema? Um sistema de parentesco é o que funda a sociedade. Então, o sistema é um código de linguagem, que diz que aqui tem um código A, um código B, com um código C, que nós podemos fazer uma leitura disso e encontrar um sentido e um significado nestes arranjos. Vejam que interessante, todas as sociedades, sem exceção alguma no planeta, casam. E essa é uma pergunta tão óbvia que passa despercebido para aqueles que têm pouca intimidade com a antropologia. Todas as sociedades casam. Isso quer dizer que há uma espécie de obrigação de se casar. Os casamentos são os mais diversos possíveis, inclusive de gêneros diferentes, mas todas casam. E todos os casamentos, todos, poligâmico, monogâmico, oblíquo, hipogâmico, hipergâmico, existem várias formas de casar, todas têm uma proibição, que é para dizer quem pode casar com quem, quem não pode casar com quem. No nosso sistema, que é um código de linguagem, o casamento o parentesco, perdão, é um sistema de linguagem, que é assim, a avó não pode casar com o neto, sobrinho evita se casar com o tio, filho não casa com a filha e vice-versa. Há relações de parentesco que proíbem casamento até 14º grau de parentesco. Na nossa sociedade, primos com primos, né, já se cria uma certa restrição. A Françoise Héritier, que é uma antropóloga estruturalista que herdou a cadeira do Lévi-Strauss, ela vai desenvolver uma teoria sobre a proibição do incesto que não recai só na proibição da relação entre pais e filhos, como reduziu Freud. O incesto é qualquer tipo de proibição no grau da lei de cada sociedade. Cada sociedade tem uma regra que proíbe, não necessariamente proíbe relações endogâmicas entre membros da própria família, mas ela proíbe, ela tem alguma restrição. Por exemplo, agricultor não pode casar com mulher filha de pescador, por exemplo. Estou aqui inventando uma proibição. Por que há uma proibição? Vejam que
Pensem a sociedade e o sistema de parentesco, que é a própria sociedade, a base, a fundação da sociedade humana é o sistema de parentesco, que é um sistema de linguagem, na concepção estruturalista, e aí nós precisaríamos desenvolver o que é o estruturalismo, mas pensem este sistema de linguagem, o sistema de parentesco, como um jogo de baralho. Como é que é um jogo de baralho? Pensa que cada carta é um indivíduo, né? E que tem naipes diferentes, porque tem nomes, né, linguisticamente, são termos marcados pela linguística, pela linguagem. Um é tio, outro é mãe, outro é avó, outro é sobrinho, outro é bisavô, outro é co-irmão, né? O outro é cunhado, cunhada. Então, esses nomes é como se fossem naipes de um jogo de baralho. No jogo de baralho, se você espalha, né, o baralho, nós temos aí uma espécie de horda primitiva do passado. Mas quando você estipula que num jogo as cartas devem correr numa certa direção e que em um dado momento é necessário uma obrigação de você comprar e depois dar em troca outras cartas, e que você não compra qualquer carta de qualquer naipe para estabelecer um casamento entre as cartas, que é necessário que você case copa com copa, ouro com ouro, enfim, conforme for o sistema da regra do jogo. Mas há sempre um código de proibição que obriga algumas cartas que circulam de cá para lá e de lá para cá e que sejam trocadas para que haja a possibilidade de uma cognição, de um entendimento, portanto, de um sentido e significado para o jogo. Tal como o sistema de parentesco, ele cria, através de uma linguagem, ele dá sentido e significado à vida social. Quem você é? Ah, eu sou fulano de tal grupo, de tal sociedade, eu tenho um nome, mas eu tenho um sobrenome que pertence a um dado conjunto coletivo maior. Em Lévi-Strauss, ou portanto na antropologia estruturalista, o casamento não é a relação do amor entre dois indivíduos. O casamento é uma aliança social. Vejam que essa é uma análise que difere bastante da concepção da proibição do incesto e do amor em Freud. O casamento se daria, na concepção levi-straussiana, não pela ideologia do amor romântico e da paixão, né? Mas como um sistema de relações. E veja que a proibição do incesto, portanto, ela dá ao indivíduo um lugar neste sistema de relações de pessoas. Esse indivíduo era nada, sem um nome, sem um grupo social, sem uma família, ele tem trabalho, etc, etc, etc. Mas eu estou dizendo que lá, o que funda a sociedade não é o trabalho. A técnica, ela precede a proibição do incesto, mas ela não funda a sociedade como um sistema de relação e que dá sentido, lugar ao indivíduo num campo de significados maiores. Então, é como uma carta de baralho, ela não tem nem sentido isolada, mas na relação, quando ela é incluída num jogo através de regras, e que há um combinado linguístico de um sistema que diz com quem esta carta pode casar ou não, então esta carta adquire um sentido na vida social, na vida do baralho, né? E assim como o casamento na vida do indivíduo. Existem várias outras proibições e várias outras formas de casamento, né? Vocês podem encontrar isso lá na obra As Estruturas Elementares do Parentesco, que é uma obra clássica do Lévi-Strauss. Eu utilizei aqui para esse comentário, né, uma parte, né, desse comentário, ela está inscrita lá no capítulo 2 do Lévi-Strauss, que é o problema do incesto, né? Então vocês têm lá a possibilidade de dar uma olhada, nós comentamos rapidamente lá na aula presencial.
Mas aqui só para encerrar, né, em Freud, né, a proibição do incesto ela está mais centrada na teoria da repressão sexual, né, do amor libidinal, né, da libido, né, da relação libidinal que os filhos têm com os pais. A filha tem com o pai, o filho tem com a mãe. Então, essa proibição do incesto, né, ela produz o que o Freud chama de efeito de castração, né? Não te reincorporar, não vai te reincorporar à ordem primeira da célula narcísica de onde você veio. Há um corte nisso, há uma separação. E isso dá ao sujeito um lugar na relação com o sistema maior. Ele retira o filho da mãe e coloca num sistema maior, num sistema simbólico, numa teia de significados comuns que é a cultura, conceito de cultura em Clifford Geertz. Então, a ideia de proibir o incesto para o Freud está mais articulada a um estudo da família monogâmica situada aí no meados do século XIX, começo do século XX, e fundamentada na teoria da repressão sexual. Bem, eu acho que, por enquanto, isto serve por uma boa discussão posteriormente, numa outra oportunidade. Até breve.